Estamos iniciando mais um podcast Vale em Pauta. Estamos aqui com o William da Ilustrativa, com o Hildo e o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito conhecida, muito querida no Vale do Ribeira, um médico de prestígio, Dr. Petrônio Bezerra dos Santos. E o William vai nos falar mais do Dr. Petrônio. É isso aí, doutor. Mais um grande podcast, né? Lembrando que esse é um podcast com apoio da 99 FM e apoio da Agência Ilustrativa e também nosso amigo Hildo aí, que faz toda a parte técnica com excelência. Hoje estamos recebendo aqui Dr. Petrônio Bezerra dos Santos, como o doutor bem falou, ex-vereador, vamos colocar assim, porque eu acho que não existe ex, né? Antes de tudo acaba médico. ficando para sempre, né? Vereador aí de pelo menos 4 mandatos que nós vamos desenrolar aí no decorrer do podcast, e também médico, muito consagrado, muito conhecido. Nós vamos falar também um pouquinho, viu, doutor, das suas especialidades, que é médico angiologista, Isso, né? cirurgião vascular. Agora, eu vou começar pelo início. Eu sempre gosto de começar lá pelo start. O doutor chegou em registro em 83. Eu gosto sempre de saber as primeiras memórias, as primeiras impressões da cidade, como era registro em 1983. Seja muito bem-vindo, doutor. E fazendo uma observação, Pois não. o Dr. Petrônio vinha do Recife, uma capital, Opa, uma cidade maravilhosa. Com Sim. o interregnozinho em São Paulo, né? Porque eu me formei em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Tenho ultra orgulho disso. É uma fantástica universidade até os dias de hoje, cada dia melhor. Está considerada entre as 5 melhores do país. Né? O povo lá trabalha bastante. Né? Nós temos um grupo bastante influente na classe médica e nós, depois dos 6 anos, somos uma das poucas turmas que até agora se reúne todos os anos para pelo menos uma vez a gente dizer, ainda bem que estamos por aqui, né? E somos muitos consideramos-nos como irmãos. É uma turma invejável, né? Nós somos da 77, a gente fala com muito orgulho, né? A turma do 77, ninguém colocou, eu sou do 08, do 72, mas ficou denominada especificamente como 77 a minha turma. Formado em 77 em Recife, eu vim para fazer minha residência em São Paulo e lá fiquei 6 anos. E de São Paulo que eu vim aqui, casualmente, quase que casualmente, eu vim para registro, né? Não tinha, eu tinha ideia de que era registro ao passar para o sul e parava no Buenos Aires e via uma cidade chamada Registro. Muita gente confundia. E aí, muita gente incrível ainda confunde registro com Resende, no Rio de Janeiro, que é o do outro vale, né? Outro vale. Que é o vale Paraíba. Do Paraíba. Então, depois desses anos, quase 6 anos em São Paulo, eu vim para cá, já com especialidade e tal, e não me arrependi até hoje de ter vindo para essa terra maravilhosa. Que maravilha. O motivo fica por segredo? Não, Teve algo não especial? existe. Alguma oportunidade de mercado? É um dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos médicos. O do meio, ele veio a São Paulo por conta de uma cirurgia de uma pessoa querida dele, na época, e veio depois da cirurgia. Era um problema inclusive vascular, não foi a nossa equipe de então que operou, foi um pessoal na Beneficência Portuguesa. E como estava tudo bem, ele resolveu vir a registro com a então esposa para visitar um casal de médicos que haviam se formado na mesma turma que eles 3 anos depois. Olha que beleza. Então foram 4 colegas da mesma turma, casaram-se, né? E eles vieram fazer uma visita. Naquele tempo eu estava assim, eu já vivia 3 horas, 4 horas por dia de trânsito em São Paulo. Eu disse, olha, Gilson, vai para registro, dá uma espiadinha lá, vê se comporta alguém dessa especialidade, se existe alguma condição e tal. Ele ficou acho que 2, 3 dias aqui. Na casa do João Sávio e da Jerusa, que você os conheceu também, Cristiano. Né? E quando ele voltou para São Paulo, ele disse, olha, a cidade, a região tem, na época, 170, 160 mil habitantes, a região como um todo. E aí, disse, olha, você vale a pena, eu acho que vale a pena conhecer e tal. Eu sou bastante provinciano, né? Não sou imune
ao progresso, absolutamente, até porque a nossa profissão exige que você esteja sempre atualizado, né? Mas aí conheci os 3 hospitais de então, o São João, pelo hospital, pelas paredes do hospital passava uma rua ainda, era posteado, quer dizer, tudo muito rudimentar, né? E o Hospital São José, que já despontava com um serviço diferenciado, e o Hospital de Mariquera. Daí eu disse, olha, eu vou tentar e tal. O João me estimulou para isso. E eu comecei a vir uma vez por semana, dali a pouco 2 vezes por semana. Quando ficou 3 vezes, eu disse, não, peraí. 3 vezes, ou eu fico aqui e vou 2 vezes para lá, ou inverte. Aí eu inverti a equação e em setembro, dia 30 de setembro de 83, eu me mudei para cá. Maravilha, em definitivo. Mas foi assim, em definitivo mesmo. Beleza. Porque daqui eu só saio Sorte é para nossa, Recife. né? Ganhar Não, mas talento desse o doutor tamanho. Petrone ainda atende fora. Ele atende em Peruíbe, atende em vários Eu locais. tenho Né? consultório em Peruíbe, a gente tem alguma coisa em São Paulo também, ocasionalmente, né? E 3 dos meus 4 filhos nasceram aqui, né? E a gente... É como eu costumo dizer, a minha mãe é do Vale do Ribeira, eu não sou nascido, mas minha filha é. Então eu tenho direito de estar aqui, né? Absoluto, né? Absoluto. Petrone, vamos falar um pouco agora a sua atividade, porque você sempre participou muito da comunidade. Eu sei, você foi o delegado do Conselho Regional de Medicina, você dirigente da Unimed, você foi dirigente da Unimed Fui presidente da Unimed por 4 anos. e foi também do Conselho Regional de Medicina. Nós estivemos como delegados por quase 6 anos. Foi Você gosta da atividade? uma época bem, assim, bastante... trouxe muito elemento assim para você consolidar sua vida, seu comportamento, ter noção de como ajudar seus colegas, principalmente, porque a gente fala de conselho, né? E o pessoal fala, conselho OAB, conselho... Aliás, OAB eu também sou advogado. Isso eu quero falar agora. Maravilha. Né? Aí, Eu ia falar esse tema agora. Esse meu curso, depois a gente conversa sobre ele. Essa sala aqui, metade você é Mas advogado. aí a gente aprende a ver que não é uma questão punitiva, avassaladora, não. É de esclarecimento, é de orientação, e quem leva isso a sério, nós temos um delegado em exercício hoje, né, que é o Dr. Jorge, que é cirurgião cardíaco, trabalha aqui no regional, pessoa equilibrada, como exige-se no conselho que assim o seja, né? Bastante ponderado e faz valer aquilo que é o de orientação. Eu lembro quando eu recebi minha carteira do CRM lá em 78, né, apesar de formado em Recife, né, em Pernambuco, a única inscrição que eu tenho como médico em conselho regional é em São Paulo. São né? Paulo. E aí, aquilo que era passado naquela época, era o conselho não passa a mão em ninguém, o conselho não tem que orientar, o conselho aqui é punitivo. Essa foi a mensagem dada de terror. Mudou muito, né? O conselho orienta, o conselho fiscaliza para orientar. Realmente é uma coisa bem fazeja para a classe, para os hospitais. É muito, desde que você tem alguém equilibrado à frente em cada regional, ele principalmente lá. Petrone, você tocou no ponto que eu ia tocar, mas já adiantou. Por que resolveu você fazer direito? Porque você fez direito em São Paulo, né? Você ia Fiz direito em São Paulo, todos os dias. Você ia todos os dias para São Paulo, uma loucura. Ele pegava viajava- BR todo dia, eu acompanhei. Determinação. Fez direito. E a estrada Você não tinha era essa quanto- beleza de hoje, né, Cristiano? Eu me formei em 2005 e foram 5 anos de epopeia, né? A gente... Mas por que esse interesse em fazer Olha direito? só, uma parte do meu curso eu estava no conselho. E uma coisa que eu vi era o seguinte, muitos falavam assim para mim, você está fazendo direito e tal, você quer ser advogado para defender médico, né? Eu disse, não, a advocacia é muito mais do que isso, né? É um mundo, é um desafio, é um esplendor de conhecimentos
inigualável. A gente, num curso médico, num curso de engenharia, ou seja, qual outro, né? Não te traz um conhecimento amplo, assim, de tudo, tá? Da natureza humana e tudo mais, como o direito, né? Como um curso de direito bem feito, com alguém que te traga as informações como tem que ser trazidas, né? E a gente, eu cuidei em fazer por fazer mesmo, por querer fazer, tomei por determinação. Eu estava voltando de Recife, foi curioso isso, porque eu e a minha esposa, a gente estava voltando de Recife e passei assim, aí tem um outdoor com prazo e dizendo quando seria a prova para ingresso no curso de Direito na Unip. Eu apontei assim dentro do carro e disse, eu vou fazer essa prova. A minha mulher, você está maluco, né? Você vai fazer isso aqui para quê? Eu disse, eu vou fazer isso aqui. Então nós chegamos aqui na segunda-feira, salvo engano. Dia seguinte, sem nada a falar, eu fui a São Paulo. Não havia essa facilidade hoje de inscrição via web, etc. e tal, né? E aí eu fui a São Paulo, na Avenida Paulista, e fiz a minha inscrição e voltei com a tarjeta de inscrição. Para fazer o vestibular. Exato, para fazer o vestibular, e a prova já era no final de semana. Depois de formado e consolidado como médico, saiu da zona de conforto. Pois claro, a vida é assim. Sim. Aquilo que a gente estava comentando há pouco, se você continuar na sua zona de conforto o tempo inteiro, você não cresce, você envelhece e você caduca. Então você tem que estar em busca de novos horizontes, novos conhecimentos para sempre, né? Sempre assim. Aí eu disse, olha, fiz a minha inscrição. Você tá louco? Como é que você vai? Bom, tudo bem, fiz. A prova no domingo subsequente. Fui aprovado, não foi uma prova tão cruel assim. E aí, cruéis foram os 5 anos, né? No meio desses 5 anos aí, já no primeiro ano eu tive um problema de saúde seríssimo, né? Casualmente, descobri que estava com um tumor renal, né? Uma coisa que eu até hoje rendo homenagens ao meu amigo Cerone, um grande colega, grande médico, né? Que me demonstrando um novo equipamento que ele havia recebido, ele testou e tal, estava tudo bem e tal, e eu disse, que ótimo e tal, muito prazer, seu aparelho e tal. Ele disse, deixa eu ver o outro lado. Eu disse, não, para quê? Já vimos, a imagem é muito boa na época, um aparelho fantástico, né? E ele sempre buscando o melhor para o desempenho da profissão dele, aí, então, deita aí, deixa eu ver o outro lado. Quando ele colocou o tranquilômetro barriga, estava um tumor no rim. Olha só, então quer dizer, foi não, extremamente eu digo assim, quem quiser não acredite, mas eu creio em Deus, né? Sim, sim. Entendeu? E aí... Também creio muito em Deus. Então, foi interessante que isso foi uma terça-feira, foi, aliás, uma segunda-feira. Na terça eu estive com um tremendaço médico, amigo nosso, em São Paulo, era chefe à época do grupo de tumores renais do Hospital do Servidor Público, e o Limírio Fonseca, ele quis dizer, não é bem assim e tal, né? Mas com os exames que ele pediu para complementar, ele falou, vamos marcar já para operar isso aí. Em 10 dias eu estava operado lá e estou contando história aqui agora. Quer dizer, ele tentou dar um jeitinho para não, eu falei para ele assim, olha... não dá para ficar driblando não, muito, eu falei, né? não, Petro, ele me falou para ir na casa dele e tal, porque ele era um dia muito ruim. Aí tentou colocar panos mornos, né? Eu disse, Limírio, olha, o Cerone, meu compadre, meu amigo, né? Ele tentou, falou, não, pode ser um cisto, o Cerone é meu compadre, é meu amigo, você é meu médico, pô, você não pode tentar me enganar, né? Tanto assim que aí foi uma cirurgia curativa, foi a tempo, né? E realmente isso ficou para a história nesse meio tempo de curso aí. Fiquei 3 meses afastado. Nós estamos falando em que década, doutor? Estamos falando de final dos anos 90. Final dos anos 90, olha só. Isso aí foi no ano 2000. Esse evento foi no ano 2000. Isso aí é uma benção maravilhosa. Não, sem dúvida. E era um ano de testemunho. eleição, né? Foi uma eleição muito
conturbada. Eu estava, à época, não era o PFL, né? E tinha saído daqui, mesmo antes já tinha falado com o pessoal do partido que eu iria coordenar o partido. Não queria saber de candidatura, de nada disso e tal. E achava que com 2 mandatos eu tinha cumprido meu viés social com relação à política, né? E aí fui surpreendido quando voltei do hospital, que o partido havia me inscrito, né? E eu fiquei 2 meses de cama em casa, foi uma recuperação extremamente difícil. E por sorte minha, e porque o povo assim o quis, o partido fez um vereador e esse foi eu. Olha só. Então não era da chapa do Zé Mendes. Não, o Zé Mendes foi na anterior. Anterior. Tá. Né? Porque foi assim, o Zé Mendes foi em 92, salvo engano, né? 93 a 96. Exato. Depois veio o Samuel, com 2 magníficos mandatos, né? E eu tive a... Na sua família tinha mais gente da política, não? Não, meu pai, na nossa cidade lá, hoje é a 3ª, 4ª cidade do estado, meu pai esteve vereador lá naquela época em que era por mero diletantismo, né? Os vereadores nada recebiam. Não ganhava nada. O passado não ganhava nada. Vereadora não ganhava nada. Era voluntário, né? Era um voluntariado muito bonito, aprendi muito com ele. Também nesse aspecto. Doutor, acabamos avançando um pouquinho aí na política, mas eu ia fazer a observação que o doutor chegou em 83 e 10 anos depois já estava muito popular o seu nome a ponto de se tornar vereador. Como que se deu essa construção da sua imagem tão rápido? Porque 10 anos eu considero rápido. William, não é. Você sabe o que acontece? Essa nossa profissão, aqui em Registro, a região tem uma, vamos dizer assim, vamos falar que é sorte, para não trazer um outro significado para isso, né? A região tem excelentes médicos, tá? Essa região não fica a dever a nada. Deu sorte, muito médico Entendeu? bom. Tem muita gente que veio e aqui ficou. É. Você vê os 4 hospitais hoje, eles se complementam uns aos outros de uma maneira fantástica. Você tem, alguém tem queixa de A, queixa de B, isso é uma coisa natural, porque é uma coisa de serviço. Sim, né? sim. Por melhor que seja o serviço, por melhor que seja o profissional que esteja atendendo em qualquer meio de atendimento, e em especial a saúde, quando você tem um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta, ou alguém da recepção de um hospital, de um consultório, as pessoas quase sempre, quando vão ao hospital, se não for visitar alguém, vai pensando que está doente ou que tem alguém, no mínimo isso. Né? E às vezes há alguns choques com relação o relacionamento não fica tão... Uns têm maior facilidade para esse relacionamento que beira o afeto, né? E aí vem o grande lado positivo, né, dessa nossa profissão. Mas a região tem excelentes profissionais, excelentes. Tá? Nós estamos aí distanciados no epicentro de 200 quilômetros de 3 grandes centros, né? Curitiba, Sorocaba, São Paulo e Santos. É o maior também. Complexo portuário da América Latina. Pois Santos, tá né? aí. Então nós estamos aqui 200 quilômetros Sim. aproximadamente distante de todo mundo, e a região não fica nada a dever, cada vez mais se complementando em questão tecnológica. Hospital Regional de Registro é uma coisa maravilhosa. Né? Agora, vou pedir a sua fantástico. opinião. Você vem da Universidade Federal de Pernambuco, que é reconhecidamente uma das melhores do Brasil. No passado tinha pouca faculdade de medicina, todas de excelência. Agora abriu faculdade, tem faculdade, vai abrir uma em Cananéia, parece. Nada mal, eu gosto muito de Cananéia, mas não tem estrutura médica. Acha que essa história de querer fazer o exame do conselho, como a ordem tem, é boa ideia ou não? Não concordo com isso. Existe um exame que é voluntário, que pode fazer ou não, as instituições pedem para que os acadêmicos façam esse exame, porque eleva ao grau de conceito de cada universidade, de cada faculdade, mas a gente tem que reconhecer que tem muita faculdade aberta em pé de escada, né?
E aí esse temor termina levando a coisa para um inverso, né, racional. Você tem 6 anos de um curso que te leva a um... Você não pode fazê-lo à distância, impossível, né? Mas você está o dia inteiro, você é comprometido com o seu estudo 24 horas por dia, porque ou é hospital, ou é sala de aula, ou é estudando, entendeu? Ou, eventualmente, no que te sobra de tempo, você vai acompanhar algum amigo, algum colega, ou algum professor durante um plantão, ou coisa que assemelhada. Então, você, obrigatoriamente, você tem, falando da nossa época de até os anos 2000, pelo menos, né, a gente tem um quê de aprimoramento, porque era mais tranquilo. Hoje, então a gente vê faculdades risíveis com médicos que aí esses entram no mercado, tá? E a gente que tem mais experiência, outros que têm uma condição tecnológica maior, você vê que realmente deixa a desejar. Enquanto isso, a gente vê determinados centros educacionais com uma condição fantástica de ensino e não conseguem trazer um curso de medicina, exemplo, aqui em Registro. Né? Então, a busca por trazer um curso médico aqui, para ele, vem, porque vem médico para cá e aqui fica. Não, são 6 anos. Não vem gente só, não viria gente, ou não virá, né? Gente somente da região para fazer o curso aqui, virá de fora também, e voltarão para suas origens, né? Mas você traria para cá professores, criaria um ambiente mais favorável, mas desde que não sou contra. Eu, pessoalmente, abrir faculdade de medicina, não. Eu sou contra abrir em série sem que se veja a qualificação da instituição. Aqui na Celisul você viaja ali dentro e você vê a excelência de ensino que existe aqui. E por que não essa excelência não viesse e não venha também para um curso médico? Nenhuma dúvida que virá. Merecia. Tá? Nenhuma dúvida que virá. A gente tem a expectativa, a boa expectativa de que uma escola de medicina aqui demonstre para o resto do país, tá, de que é possível ter um novo curso médico, desde que respeitado tudo aquilo que tem respeitado em termos de qualidade, de eficiência, de eficácia, de boa formação. Sim. Doutor, vou pegar um pouquinho dessa seara aí, porque assim, há 10, 20 anos atrás a gente ouvia falar que um doutor formado para vir para o Vale do Ribeira, ele pensava 2 vezes, né? Pensando em várias áreas aí que ele poderia se instalar. Pegando um ganchinho, né? Hoje mesmo eu vi na CNN uma notícia sobre o retorno dos mais médicos e tal. Eu gostaria de saber a opinião do doutor sobre esse programa e se esse seria uma possibilidade de realmente atrair novos profissionais para cá, ou não é bem assim que devemos pensar? Vamos lá. Mais médicos, da forma como foi instalado durante o governo Dilma, é execrável. Sim. Tá? O que a gente recebia de encaminhamentos vindos dali para cá era coisa temerária. Né? Você vai buscar a formação desses colegas ou nem colegas, que vieram de curso de 3 anos, 4 anos. Esse cara é 3 anos curso de medicina fora? Pois é, então... 3 anos. Cuba é 3 anos. Assim, é quase como se fosse um prático. Né? 3 anos. Quem conceitua isso aí diz, não, vai ver só médico de família. É o pior mecanismo que existe. Porque se você não tem qualificação para ser um médico de família, tá? Se você não tem uma escolarização, um nível de ensino que te dê condições de ser um médico da família, aquele médico que o doutor Bevilacqua foi, né? Aquele médico do doutor Sérgio foi, que os baluartes do doutor Issal, doutor Kazuki, né? Os que, quando aqui cheguei, eram as eminências, doutor Claro,
Jerônimo Monteiro Lopes. Nossa, então o doutor Alaed, tá? Então a gente vê essas pessoas como totens. Sim. Quem os conheceu teve a sorte de ser feliz em conhecê-los, né? Então, o que acontece? A gente vê ali a condição, nem sem tecnologia alguma, mas com as mãos, com o ouvido, com a palavra no momento adequado, né? Que esses médicos fizeram pela medicina e pela população na região é uma coisa fantástica. Maravilhosa, né? Tá? Sim. Então, o Toissal, nossa. Agora, aí de repente vem uma pessoa sem qualificação para ser o médico da tua família. Ele não serviria para ser médico dele, como vai ser médico da tua família? Entendeu? Então, desde que nós temos médicos aqui na região, fantásticos médicos, tá? Gente da melhor estirpe profissional, como pessoas também, né? Que fizeram um curso fora do país, tá? E fizeram revalida e passaram. Eu conheço gente que faz revalida 10 anos e não passa, vai passar nunca. Entendeu? Perfeito. A semelhança, mal comparando, claro, quando eu fiz meu curso de Direito na Unip, lá na Marquês de São Vicente, nós terminamos o curso em 46 na minha sala. Começamos com 200. Terminamos 46. Quantas vezes eu chegava, as aulas já tinham começado, quantas vezes eu fui por Sorocaba, porque a estrada estava obstruída, e chegava lá o pessoal lá no boteco, no bar. Né? E aí quando veio a hora do exame da ordem, só eu passei no exame da ordem na minha turma. De 46. Em 46. Passamos na época, não sei se 13 ou 16% dos que nos candidatamos para o exame na ordem, e eu tive essa sorte mas porque levei a sério. Né? Não, 3 anos de curso de medicina, a pessoa veio exercer, sinceramente, não entra na cabeça de ninguém. Doutor, para quem está aí boiando, de repente, a molecada nova, o que faz um médico angiologista? A grosso modo, tá? Então, vamos lá. Hoje se fala cirurgia vascular, né? Certo. Aí tem um eu vi esse final de semana de um congresso internacional de cirurgia vascular e endovascular. Tá? É uma coisa, um crescente tecnológico fantástico, né? E aí tem a angiologia estética, tem tudo. A angioplastia vem para a cirurgia vascular, endovascular, como é a angioplastia para o cardiologista, né? Ou para o cirurgião cardíaco. Né? Então, o que acontece? Um angiologista, ele cuida da circulação como um todo, em específico a circulação periférica. Tá? A circulação central, considerando-se coração e seus múltiplos vasos que ali chegam e ali saem, né? Fica para a cirurgia cardíaca, para a cirurgia torácica, etc. Até mesmo a capilar. Mas aí o capilar lá no finzinho da conta, exatamente, né? Aí, mas é um campo bastante amplo, campo bastante intenso. E aí casa, porque a especialidade hoje se faz como cirurgia vascular, e a minha época era angiologia e cirurgia vascular. Tanto que a nossa sociedade é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Né? Então, é a parte clínica, tá? Você atender alguém com varizes, por exemplo, e tratar essas varizes com medicação. Ou tem uma úlcera na perna e você cuida dessa úlcera ambulatorialmente, sem pensar em cirurgia. Quando parte para a cirurgia, essa necessidade, então a gente entra é que nem ginecologia e obstetrícia. O contraponto é bem esse. Quer dizer, praticamente os pacientes seus são mais de idade, porque geralmente esses problemas são mais comuns em pessoas de mais idade. Não, é incrível, né? Tem gente... Muita gente jovem, mesmo? Muita gente abaixo dos 30 anos com problemas incríveis. Muito da alimentação, muito dos cuidados com o próprio diabetes. Nós temos casos aí dantescos, né?
e que nós sofremos muito com isso. Tá? A cirurgia vascular, mais do que a angiologia, ela faz o médico sofrer também. Outra coisa, qual que é o seu... Você é uma pessoa muito ativa, todo mundo já viu. Você, política, os conselhos, fazia direito, fez direito. Quais são os seus planos? Sei que você não para de ter plano. Qual que é o seu plano agora? Você tem um espírito muito jovem. Eu quero viver bem, né? Eu quero ver minhas filhas trilhando o caminho que já se delinearam, Médicas, né? né? A Annelise é hoje uma pessoa mundialmente reconhecida, convidada para escrever em periódicos de fora do país, convidada para congressos vários por ano fora do país como palestrante, né? Nesse congresso agora que nós estivemos juntos, né? Eu fiquei rindo e ela começou a perguntar: rindo de quê, pai? Eu digo: olha, muitos anos atrás a gente vinha para os congressos e eu te apresentava. Agora, você que é o pai da Annelise? Você que é o pai da Annelise, entendeu? A especialidade dela foi a mesma que o doutor. A mesma. É a mesma. Bom, um passarinho me contou que o senhor também atendeu a família Bolsonaro. Sim, eu tive essa felicidade, vamos dizer assim, Que maravilha. de tê-los atendido. Atende até hoje, né? Nós somos amigos, né, com muito orgulho para mim. Né, e durante a pandemia tivemos algumas interfaces aí por conta de um ou outro que teve problema de contaminação e que a gente teve que cuidar no Hospital São João, aí vem o assédio da imprensa, etc. A gente cuidou de resguardar isso aí. Até vou fazer a observação aqui, gente, que eu não vou entrar em detalhes, porque tem a questão da ética médica, que a gente respeita muito, né? Uhum. Mas, doutor, eu vou voltar um pouquinho lá na política. Quem que foi a mola propulsora, quem que foi o nome que te botou dentro da política? Falou: vem cá, Petrônio, você é o cara. Nossa, isso vem por acaso, né? Eu não vim para cá. Houve uma época, durante a gestão da prefeita Elza Orsini de Carvalho, né? Que eu estava aqui, foi um mandato de 6 anos, né? E eu estava aqui quando veio a eleição na qual foi eleito o Valdir, né? Amigo meu até hoje, com muito orgulho para mim. E ele, na época, a dona Elza e mais alguns que a cercavam, ali, tentaram: Petrônio, por que você não sai candidato a prefeito? Não existiam assim, nomes definidos naquela época e tal. Se sabia que o professor Zé Mendes, que eu não conhecia, depois passei a adorá-lo como prefeito e como cidadão, né? Tem histórias fantásticas do tempo dele prefeito, uma pessoa digníssima. E a gente fui amigo dele até os últimos dias, né? Com muito prazer. E ele, naquela época, procurava alguém. Essa nossa profissão, nós todos médicos, né? Quando a gente encara na verdadeira acepção da palavra, ainda mais numa região, hoje nem tanto, mas naquela época extremamente carente, só em você cumprir, vamos chamar assim, a sua obrigação, que é atender dignamente o cidadão que vem. O pessoal fica reconhecido. Pelo Fundo Rural daquela época, pelo INAMPES. Aí parecia que você estava fazendo um grande favor em atender bem, quando na verdade não é nem obrigação. Tem que fazer parte do teu enfoque como médico atender bem a todo cidadão, toda cidadã, toda pessoa que te procure. E isso, de repente, soou para alguns, e não só comigo, com diversos colegas e amigos meus médicos daquela época e até hoje, né, que, nossa, como trata bem, como não sei o quê. Não, é o normal, né? E aí seu nome termina, primeiro, pela eficácia do que você faz, isso é importante, tá? Por
pela tua convivência, em alguns aspectos, eu acho que fui um dos primeiros aqui que destoou um pouco da história de ter que andar de branco na rua, nós somos antes de tudo gente, não é verdade? Então, o doutor Petrônio, o doutor X, o doutor Y, o doutor Z, tá? Ele é, antes de tudo, um cidadão. Então, quando ele se comporta assim, ele é visto de uma maneira... Nossa, o cara nem parece que é médico, né? Nem parece que é advogado, nem parece que é professor, né? O cara nem parece que é empresário, é um cara despido de vaidades e tal. Aí chama para isso. Na verdade, veio por acaso, e aí me foi proposto isso, né? Eu digo, não vim aqui para ser. Mas... Aí eu falei com meu pai. Meu pai falou para mim, lá em Recife, né? Disse, eu vou aí conversar. E ele veio aqui, não especificamente por isso, né? E uma noite chuvosa, na chácara da dona Elza, né? Meu pai chegou lá e juntou todo mundo porque queria o ok dele. O ok foi nenhum, né? E aí ficou. Então, veio o mandato do Valdir e, por acaso, fui convidado. Você acha? Vamos lá, vamos encarar isso aí e tal. Estive aqui no Estoril, já naquela época, o pessoal do PL, e aí ganhei uma inter-relação muito interessante com o Kassab até hoje, né? E ficou. Aí também. Uma coisa interessante, vários colegas seus, acho que o João Sávio é um deles, por exemplo, você mencionou, eles vieram para cá, excelentes médicos, quando aposentaram, voltaram. Eu sei que você todo ano vai para o Recife, vai para Pernambuco. Vou várias vezes por ano. A minha mãe está com 91 anos, né? Maravilha. E você não tem vontade de voltar? Porque você adora aqui, mas como é que fica esse dilema teu? Não tenho dilema, Cristiano. Não. Aqui é a cidade que me acolheu hoje, né? Sou cidadão registrense, com muito orgulho. Bem merecido, né? Muito orgulho de ser cidadão dessa cidade que eu adoro. Não penso assim, vou sair daqui, vou morar em Recife. Primeiro que eu não penso em aposentadoria. A aposentadoria já veio, né? Eu quero continuar trabalhando, sendo útil no que eu faço, sendo feliz com o que eu faço. Isso aí é o mais importante, né? Faz a gente ter a cara boa, não é verdade? E aí não penso realmente, está tão fácil hoje você viajar para Recife e ficar... Vou várias vezes para não tirar 30 dias. Uma conversa interessante que, você não tira 30 dias e tira férias 30 dias. Eu disse, peraí, eu tiro férias 30 dias, eu vou para Recife, vou ver minha mãe, o meu pai, na época meu pai vivo, uma vez por ano. Calma, eu prefiro tirar 3 dias, 4 dias, volta. Fraciona as férias. Pois é, eu estive em Recife no aniversário passamos ano novo lá, eu e minha família. Viemos, eu e minhas filhas, viemos para cá, voltamos no aniversário da minha mãe, em fevereiro, dia 17, voltamos para Lagoa na Páscoa, e agora, dia das mães, eu estou de balas prontas para ir, junto da minha mãe. Quer dizer, esse vai e vem, hoje é muito tranquilo. Tá vendo? Né? Gravamos na hora certa. É muito tranquilo. Maravilha. Doutor, foram 4 mandatos como vereador, né? 93, 96 com Zé Mendes, as 2 com Samuel Moreira, 97 até 2004, né? Somando os 8 anos. E por último, de 2009 a 2012, com a Sandra Kennedy. Desses 4 mandatos, teve algum que foi especial a nível de progresso da cidade? Fala, poxa vida, esse mandato eu deixei um legado. Cada um no seu devido tempo, né? O prefeito José Mendes, ele me conquistou com a seriedade com que ele levou a cabo a prefeitura. Ele não se preocupou não havia reeleição, não tal, ele não estava preocupado com isso. Ele falava sempre que queria entregar a prefeitura, tá, de uma maneira decente para que quem entrasse pudesse fazer o que o Samuel entrou e maravilhosamente o fez.
sem dúvida, para o progresso da região como um todo, não foi só o registro cresceu em 8 anos e trouxe junto consigo toda uma região, né? Samuel foi um prefeito que fez a diferença naquela época, agora está cuidando em fazê-lo novamente, né? Perfeito. Eu estive junto, não em campanha tal, porque eu não tive tempo para isso, nem mesmo uma motivação efetiva para participar de encontros, etc. e tal, mas por uma questão de proximidade mais afetiva, tal, eu estive com o Renato Bolsonaro, por todo um que familiar mesmo, né? Porque a gente se visita, eu tenho um carinho imenso pelas que a gente chama as meninas, né? Pelas irmãs, convivo amistosamente com eles, somos amigos de verdade, né? Independentemente, e éramos antes do Jair ser o presidente. Isso nos colocou não lados opostos, em linhas diferentes para a eleição, mas Registro tem tudo para nesses 4 e quem sabe 8 anos Samuel sendo candidato à reeleição e sendo merecedor disso. É o momento de consolidar esse crescimento e tal. Eu acredito nisso. O meu sentimento é esse também, né? Embora esteja tramitando aí algumas discussões para acabar com a reeleição, eu faço voto que mantenha para a gente ter pelo menos 8 anos de Samuel Moreira, porque acredito que é o sentimento quase que boa parte da população de Registro a nível de desenvolvimento. Eu só desejo que, se essa mudança vier realmente a ocorrer, que ocorra a tempo e hora e que ele tenha o tempo hábil para trabalhar alguém que dê continuidade àquilo que ele certamente entregará ao final dos 4 anos. Perfeitamente. Bom, outra questão é o seguinte, várias vezes durante os anos se cogitava, olha, o Petrônio é bom nome para ser candidato a prefeito. Você lembra disso? Era sempre lembrado, o Petrônio era lembrado sempre para ser candidato a prefeito. 4 mandatos, eu imagino que é nome quente. Porque o Petrônio é muito querido, né? Muito conhecido. Isso não lhe passou na cabeça? Não, essa mosquinha... Não, ela tentou me picar, mas ela picou como vereador. Como vereador tudo bem. Se você legislar é diferente de se você quiser comportar-se como vereador na essência do cargo, naquilo que está na nossa Constituição Municipal, né? É muito prazeroso. Infelizmente, a gente vê muita necessidade assistencial, muita coisa que deveria ser feita pela prefeitura, etc., tá? Fica mais fácil procurar o vereador. E aí a nossa cultura provinciana ainda nesse aspecto, né, faz com que a população exija do vereador um comportamento social, no sentido de assistencialismo, né, que não é o viés do vereador. Então, se você parte para uma condição de legislar essencialmente isso, sem precisar entrar em confronto com a população, foi assim que eu agi durante os meus mandatos e não tive maiores transtornos em reeleição, etc. Mas cria-se o vínculo assim, orienta, ajuda o teu prefeito, a tua prefeita, né? Mas acontece o seguinte, ser prefeito, tempo. Imaginemos o seguinte, eu inicialmente como médico, com a vida profissional que eu sempre tive e ainda tenho, intensa, né? Consultório aqui, consultório mesmo na época mais que atribulada da política aqui, e agora de 10, 12 anos para cá, consultório em Peruíbe também, se bem que nos anos 90 eu também estive por lá. Que tempo para ser prefeito? Não existe a menor possibilidade, lá atrás não existia, e hoje muito menos, condição de um prefeito de meio expediente. A cidade precisa de um prefeito 48 horas em 24. Né? E aí tem que ser alguém, assim, como eu vi no Renato, como eu vejo e vi e assisti e participei, né, da forma de administrar do Samuel, tá? É incansável, um workaholic total,
não é pela política em si. Confio até que ele que criou esse termo. Ele é o pai do Eu termo. acho que veio no âmago do coração dele, tá? Eu acho. Mas nunca me passou pela cabeça, até porque, Cristiano, vejamos, você vai largar tudo que você faz, todo um projeto de vida fabricado, construído, uns 6 anos de faculdade, outro tanto de especialização, mais um tanto de vida profissional, e você assim, vou esquecer disso e vou entrar numa prefeitura que fique 4 anos. Você estará 4 anos atrasado como médico e aí você realmente quase que poderia ser considerado como aqueles que estudaram na pé de escada e chegaram para bancar médico quando sem selo, né? Entendeu? Então, sem chance de pensar nisso. Maravilha. Então, acredito que é isso aí, doutor. Mais algo a Não, foi complementar? uma entrevista, um bate-papo muito Foi bom. maravilhoso. E nós temos aí o podcast que dá mais 2 horas de Tá. programa com o fácil, Petrônio. né? Tem muita história, a verdade é essa. Além de tudo, uma pessoa franca, aberta, muito preparada, muito inteligente e muito querida. E eu, particularmente, conheço o Petrônio também há 40 anos, né? Então, é um prazer conversar com ele. Eu tenho a felicidade de me sentir seu amigo. É isso, muito aí. obrigado. E eu quero agradecer já, né, o doutor, que para mim é um monstro sagrado do rádio, né? Eu sempre agradeço por estar aqui, ter essa oportunidade. É o Hildo, dá um tchau aí. Você faz a parte técnica maravilhosamente bem, que eu já vou passar para as considerações finais do doutor Petrônio. E agora os microfones, todo seu, doutor. Nossa, considerações finais a gente nem começou, né? Tanta coisa para se falar também. Não, eu Fique à vontade para falar o que quiser. Obrigado, eu quero somente agradecer a vocês. Estar aqui na rádio sempre foi prazeroso para mim. Né? Eu vim muitas vezes aqui visitar, sem maiores, só tomar um café, vir conversar, sentir o cheiro, ver o seu trabalhando ali, mais recentemente. Clima é gostoso, não, né? aqui é tudo muito bom, porque é tudo muito honesto e muito claro. Né? Às vezes, quando o Cristiano liga, a gente se sente homenageado quando ele liga para procurar saber de algo e tal. A pandemia foi um dos momentos piores que a gente passou, e isso ficou registrado, o seu interesse em saber o que é que eu posso informar, como é que as coisas têm que ser colocadas. Se me permite um detalhezinho. Claro. Às vezes as pessoas não percebem o quanto o doutor Cristiano ele se doa para essa questão de ser um utilitário público. Pois né? Que às vezes a gente sabe que não está ganhando absolutamente nada e ele vai além da informação. Né? E esse aí é um caso. Não, eu queria deixar registrado aqui, porque às vezes, na rádio, não há espaço para as pessoas terem essa percepção. Exato. Né? É uma grande verdade que você falou, né? Assim, a gente sempre sabe lá dos bancos de escola, né? Que o homem é um ser social, né? Esse aqui, ele sabe sê-lo com perfeição. Né? Eu rendo homenagens ao Cristiano desde sempre, porque foi ele quebrou diversos paradigmas, né? A instalação dessa rádio aqui, a luta a gente sabe como foi, né? Então aí há quantos anos, né? 40 anos. Pois, né? Líder de audiência há 40 anos não é muito fácil, não. Perfeitamente. Tem que estar fazendo as coisas certas, né? Então eu agradeço muito a oportunidade, sempre à disposição de vocês quando for necessário, e se não for possível a gente cria uma possibilidade, tá? Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês e um grande abraço para Registro e para a região e toda a população. Nós que agradecemos, doutor Petrônio, grande amigo, grande profissional. Maravilha, é isso aí. Lembrando que semana que vem já temos aí Daniel Ferreira. Vem aí Daniel Ferreira, o jornalista, para bater um papo com a gente. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Esse homem aqui tem muita história para contar. Parte dela deixamos aqui perpetuamente, né? Que seus bisnetos, trinetos possam consultar isso aqui no futuro e tenha muito orgulho de ti, viu, doutor Petrônio? E é isso aí, Beleza. até a próxima. Um abraço.